Mais uma vez, nessa quinta-feira, a cidade de São Paulo foi alvo da ação de vândalos, de baderneiros, que, a pretexto de lutar pela gratuidade do transporte público, levaram o caos às ruas da capital do meu estado, causando um enorme prejuízo. Prejuízo no patrimônio público, ônibus depredados, estações do metrô saqueadas, patrimônio privado, bancas de jornal incendiadas, prejuízo aos lojistas que tiveram que fechar os seus estabelecimentos antes da hora, um prejuízo enorme para os trabalhadores, para aqueles que são usuários do transporte coletivo, que são realmente usuários do transporte coletivo, a diferença da maioria desses baderneiros que não se servem de ônibus nem de metrô e que se deslocam para as universidades de carro particular. Prejuízo àqueles que, depois de um dia de trabalho, têm que enfrentar uma hora do rush sempre congestionada, e em função da baderna promovida por esses grupelhos, não apenas congestionada, mas paralisada. Prejuízo para os estudantes que se dirigem às faculdades, muitos deles depois de um dia de trabalho e que vão cursar uma escola noturna para ter oportunidade de ascender na vida, obter um posto melhor no mercado de trabalho. Prejuízo para a convivência na cidade. As pessoas se perguntam se podem ou não sair de casa, se o seu percurso será ou não atalhado por uma dessas manifestações, se corre ou não o risco de ficar entre a cruz e a caldeirinha, entre o manifestante violento e a polícia que procura manter a ordem. Transporte gratuito não será gratuito nunca, porque se for gratuito, se a passagem de ônibus for reduzida a zero, o preço será pago pelo contribuinte. Os ônibus não são movidos à ideologia. Os ônibus são movidos a diesel, alguns a gás. Isso custa. Os ônibus são equipamentos que se desgastam, precisam ser renovados. Isso custa. E quem paga? Paga a tarifa e paga também hoje o contribuinte paulistano. Paga as chamadas gratuidades, que são os descontos ou as passagens gratuitas para algumas categorias, como, por exemplo, o desconto para os estudantes, a gratuidade para os idosos. É uma gratuidade que integra uma política social, mas que tem um custo. No ano passado, essas gratuidades, e agora coloco entre aspas a palavra, custaram aos contribuintes paulistanos 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas, no fundo, penso eu, senhor presidente, que estes grupelhos, que são o núcleo das manifestações, me refiro a partidos minúsculos, sem nenhuma representatividade eleitoral, e que não estão nem um pouco se incomodando, se preocupando com a representatividade eleitoral, porque são partidos que se colocam à margem da democracia, como um PCO, por exemplo, um PSTU, e outros grupelhos de nomes fantasistas que brincam de fazer a revolução. O que interessa a eles, na verdade, é abalar as estruturas sociais. Eles sonham com uma revolução que não acontecerá. E ainda bem que não acontecerá. Porque se acontecesse sob o comando dessa gente, nós viveríamos no Brasil uma tirania talvez mais feroz do que aquela que assolou o povo do Camboja sob o terror de Pol Pot e do Khmer Vermelho. Querem brincar de fazer revolução. Mas é uma brincadeira sem graça. É uma brincadeira fora de hora. Uma brincadeira que custa caro
e uma brincadeira que poderá custar vidas, lamento. Ainda ontem, ou anteontem, um policial militar esteve ameaçado às portas do linchamento, ferido, agredido, maltratado por manifestantes que fazem da polícia militar o espantalho, o espectro, o paradigma de uma tirania a ser destruída. Ainda há pouco, anteontem, o senador Suplicy, o nosso inefável colega Suplicy, fez aqui da tribuna um apelo a estas pessoas para que lessem os escritos de Mahatma Gandhi, que se debruçassem sobre o discurso de Martin Luther King, discurso pronunciado na memorável marcha em Washington pelos direitos civis. Eles não estão interessados em Martin Luther King, não estão interessados em Mahatma Gandhi. Quem vai para uma manifestação de máscara, de capacete, com escudos improvisados, com pedaços de pau, não está interessado em Martin Luther King. Busca, sim, a violência. Faz da violência uma forma de exercício de uma manifestação. Manifestação pela violência. É o culto à violência. Talvez, se passassem uns dias na cadeia, eu espero que passem, porque cometem crimes, tivessem tempo para ler Martin Luther King, para compulsar os escritos de Mahatma Gandhi. Seria uma boa ocasião, mas eles estão talvez mais interessados na leitura do mini manual do guerrilheiro urbano de Carlos Marighella. Com o prosseguimento das manifestações violentas, era inevitável que surgissem algumas figuras. A musa dos manifestantes. Apareceu ontem uma musa dos manifestantes. Eu vi no Jornal Nacional. Uma moça que, muito bem articulada, que provavelmente não usa transporte público, dizendo o seguinte: nosso propósito não é a violência. Nós queremos apenas barrar as ruas. E a polícia, então, deveria ficar simplesmente observando os manifestantes barrando as ruas. Barrando, por exemplo, a Avenida Paulista, que dá acesso a 13 hospitais do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Barrando, por exemplo, as vias públicas que dão acesso, que ligam o centro da cidade à Zona Oeste. Barrando as ruas por onde transitam ônibus que carregam milhões de pessoas, milhares de pessoas, no seu trajeto do trabalho para casa, da casa para os estudos. Não queremos violência, queremos barrar as ruas. Mas o que é isso, se não um atentado ao direito de ir e vir? Como é que se barra uma rua? Fazendo um bloqueio. E como é que deve agir a polícia? Retirando o bloqueio e impedir que barrem as ruas. Por isso é que quando os manifestantes, reunidos ontem, em frente ao Teatro Municipal, começam a se dirigir para a Avenida Paulista, a polícia tem que intervir, sim. E aí começam as manifestações, também já esperadas, daqueles que dizem violência policial não. Quando o PM foi linchado, ameaçado de linchamento ontem, eu não ouvi vozes da Anistia Internacional em defesa da polícia militar, daquele policial militar que foi vítima desses vândalos. Não vi. Mas hoje começa a violência policial. A polícia tem que agir, sim, com energia, para impedir que esses conflitos continuem degenerando em quebra-quebra geral na cidade. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Eu, quando moço, lutei contra uma ditadura, contra uma tirania, com todas as minhas forças, de todas as formas possíveis e imagináveis. Agora, numa democracia, as manifestações têm que ocorrer com respeito à lei,
com respeito ao direito dos outros. Não cabe a forma de luta violenta para defender qualquer reivindicação, por mais legítima que seja, num regime democrático. Se isso ocorrer, cabe sim a intervenção da polícia para a manutenção da ordem, para a garantia do respeito à lei. E aí começam, eu diria, o senhor presidente dizia, as manifestações de solidariedade e a condenação dos chamados excessos policiais. Evidentemente, os excessos têm que ser punidos. E o secretário da Segurança Pública de São Paulo já disse que todos esses acontecimentos estão sendo escrutinados pela Corregedoria da Polícia. Está aí o Ministério Público também para examinar a legalidade dos atos da Polícia Militar. Agora, o que me espanta, senhor presidente, é que antes mesmo de conclusão de qualquer inquérito, de qualquer investigação, para dizer se houve, se tem havido ou não excesso da polícia, o prefeito da cidade de São Paulo vem a público para condenar os excessos da Polícia Militar. Ele que até agora estava em Paris, chegou de Paris a excesso da Polícia Militar. É bem verdade que o PT, num passado muito recente, apoiou esses movimentos, quando quem estava no governo era o prefeito Gilberto Kassab. O PT apoiou. Líderes do PT, presidente da Câmara, inclusive, chegou a dizer, quando as badernas começaram, quando a baderna começou, que naquela época o aumento foi excessivo da passagem. Quer dizer que quando o aumento é excessivo, pode fazer quebra-quebra. Cabe aos manifestantes, aos PCOs da vida, dizer quando o aumento é excessivo ou não, e, em consequência disso, paralisar a cidade, quebrar o patrimônio público, prejudicar as pessoas, cometer ilegalidades, cometer crimes. Hoje mudaram o discurso, mas mudaram timidamente. Falta, nos pronunciamentos do prefeito Haddad, a indignação de um responsável pela vida da cidade, pelo convívio da cidade, pelos serviços públicos da cidade. Falta a indignação. Ele fala olhando para os lados, nem olha para a Câmara quando dá suas declarações. Como que dividido. Dividido. Agora, ontem, parece que essa divisão se rompeu por um lado. Condenou os supostos excessos da Polícia Militar. Declaração sem nenhum fundamento com base em investigações, sem nenhum diálogo com a Corregedoria da Polícia ou com a Secretaria da Segurança Pública, simplesmente para tentar tirar uma casquinha política desse episódio. Volto ao tema principal, senhor presidente, do meu discurso. E há de ser esse discurso a manifestação da minha, em primeiro lugar, indignação contra aqueles que promovem o caos na minha cidade. Em segundo lugar, a minha solidariedade integral ao governador Geraldo Alckmin, pela firmeza com que tem se conduzido durante este processo. E a minha solidariedade integral igualmente à Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem sabido se conduzir com equilíbrio, numa situação extremamente difícil, em que os seus integrantes se veem confrontados a um bando de arruaceiros que não hesitam em recorrer à violência contra eles, policiais militares, e que, na medida do possível, procurando superar o estresse, a emoção e, por que não dizer, o medo, porque qualquer ser humano nessa situação sente medo. Quem não sente medo jamais poderá se dizer que é corajoso. A coragem exige a superação do medo.
dizia eu aos policiais militares do meu Estado, à polícia militar do meu Estado, que nessas circunstâncias extremamente adversas e difíceis, vem procurando manter a ordem na cidade de São Paulo. Eu espero que as detenções que foram efetuadas tenham como consequência uma atuação firme da Polícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário, para que estes atos não fiquem impunes e aqueles que os promoveram mereçam e recebam o tratamento adequado. Senhor senador Aloysio Nunes, Vossa Excelência traz ao conhecimento desta Casa e da nação episódios que todos nós lamentamos. Afinal, o que se deseja é a quebra da ordem e da paz, sobretudo na principal capital do nosso país, que é a cidade de São Paulo. Vossa Excelência pode ter absoluta convicção de que todos aqueles que assistiram os programas de televisão ontem aplaudem o discurso de Vossa Excelência, que é em defesa da ordem, da segurança pública e do direito dos cidadãos de ir e vir. Pode estar certo que a nação aplaude a ação do governo de São Paulo, no sentido de estabelecer o direito de ir e vir de cada cidadão. Vossa Excelência fez uma exposição precisa, não apaixonada, pelo contrário, contando absolutamente os fatos ocorridos. E, sem dúvida nenhuma, isso será registrado nos anais não só dessa Casa, mas de todos aqueles que desejam um país onde impera a ordem e a tranquilidade de todos os irmãos brasileiros. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.